Estamos de volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de saúde do fígado. Como é que tá? O senhor tá bem? Tá. O seu fígado está em dia? Participe conosco com a sua dúvida, pergunta, comentário. E para isso é só ligar para 3209-0119. E participam do nosso programa de hoje o gastroenterologista Dr. Cláudio de Araújo Lima Ferreira e o gastroenterologista e hepatologista Dr. Vitor de Barros Kenny, ambos cooperados da Unimed BH. E no bloco anterior, a gente falou sobre algumas substâncias que são tóxicas, principalmente em excesso para o organismo, e você citar o álcool, a gente teve uma pergunta até de uma telespectadora. Agora, a gente pode mensurar, ou isso também é muito individual, uma quantidade de álcool a partir da qual passa a ser tóxico ou não? Existe um limite para isso, doutor? A verdade é o seguinte, não existe uma dose segura. Existe uma dose que tem baixo risco e uma dose de alto risco. Certo. Isso está estabelecendo cada vez doses menores que têm risco para o ser humano, né? O homem é capaz de tolerar 2 vezes mais álcool do que a mulher, por vários mecanismos, principalmente pelo tamanho da mulher, que uma mulher tem menos peso, quando ingere a mesma dose de álcool, a dose é maior, ela tem um menor metabolismo gástrico do álcool que o homem também. Então, a dose anteriormente citada como segura era 80 gramas por dia para o homem e 40 para a mulher. Hoje se vê que praticamente a metade ou menos, quer dizer, não tem uma dose que seja absolutamente segura, mas tem dose de baixo risco. Quer dizer, 40 gramas por dia para o homem e 20 gramas para a mulher é tranquilo. Para você ter uma ideia, uma lata de cerveja tem mais ou menos 17 gramas de álcool. Mais ou menos então, uma mulher seria uma lata de cerveja quase, né? Porque 20 para ser seguro, uma lata de cerveja ao dia, né? Para ser seguro. E homem duas. E homem duas, por exemplo. Mas assim, não quer dizer que a pessoa que vai tomar mais do que isso, ela vai ter problema de fígado. Normalmente não, mas é uma dose segura. Certo. A gente falou também de outros, né, fatores que podem interferir. Vocês citaram aqui alguns chás, alguns medicamentos ditos naturais para poder emagrecer. Vale a pena destacar algum outro, doutor Cláudio? Alguma outra substância que seja tóxica para o organismo, para o fígado? Para o fígado? Você citou uma outra, porque você citou uma outra que eu quero até colocar, que é benéfica, né? Porque pesquisas mostram de um nutriente que é benéfico para o fígado. Sim. A cafeína, né? A gente sabe que a cafeína, realmente o alto consumo de altas doses de cafeína é benéfico para alguns pacientes. Pacientes com hepatite C, pacientes com cirrose, pacientes com doença gordurosa do fígado não alcoólica. O fígado parece que ele tem benefício com altas doses de cafeína. Mas aí a gente está falando do café mesmo. Do cafezinho. Porque a gente tem cafeína em vários alimentos, até chás. Tem chás com cafeína, mas é a cafeína do café mesmo. Bem, a gente tem trabalhos mostrando que a cafeína tem efeito benéfico para o fígado e tem alguns livros que dizem que o café e não a cafeína também fazem bem para o fígado. Então, um livro que eu estava consultando antes de vir para cá, um livro de um autor conceituado, ele citava que o uso do café descafeinado fazia bem para o fígado. Mas é um livro de 20 anos. Hoje a literatura fala mais da cafeína. Da cafeína. É interessante que os chás, como se pensava anteriormente, os chás não fazem bem, mas o café sim faz bem para o fígado. Interessante, porque muitos chás têm, inclusive cafeína também, né? Tem, mas na verdade tem outras substâncias no café que além da cafeína que fazem bem. Inclusive o café não deve ser muito fervido, vamos dizer assim, que você destrói essas substâncias. Então o ideal é fazer aquele cafezinho que os baristas fazem, né, com o café quase começando a ferver, mas não fervendo para não ferver muito a água para não destruir essas substâncias. Interessante. Mas vamos lembrar aqui que a gente está falando aqui do fígado, hein? Cuidado com as pessoas também que têm o excesso de pressão alta, hipertensão, que fica tomando excesso de cafeína também. Não é o que eu estou falando, tudo é questão de bom senso, né? E nós também não podemos esquecer eu falei em relação às coisas que pioram o fígado, a gente não pode esquecer das infecções, que eu não citei, né? Que a gente tem que tomar cuidado também em relação às infecções virais, né? Para manter o fígado bom, quer dizer, não pegar uma hepatite B, uma hepatite C, outro tipo de hepatite, então cuidados com sexo, cuidados com agulhas, cuidados com transfusões de sangue. Já que você começou a falar de hepatite, vamos entrar. A gente, inclusive, está com algumas imagens aqui
que eu gostaria de saber se dá para a gente até colocar, são que você trouxe, né, doutor Vitor, sobre hepatite A, sobre os vários tipos de hepatite. Então, explica, são quantos tipos de hepatite? Bem, nós temos vários tipos de hepatite A, B, C, nós temos um abecedário mas as hepatites as mais frequentes no nosso meio são a B e a C praticamente, que A, tem B uma e C. grande importância, né? A hepatite A que normalmente acontece em crianças, que não se cronifica nunca, não deixa sequelas no fígado, a pessoa que teve hepatite na infância não fica com problemas no fígado posteriormente. E geralmente ela é provocada por quê, essa A, do tipo A? É aquela que você se contamina pela boca. Então, alimento mal lavado, água suja, mão suja na boca, por isso comete muito crianças na fase mais tenra e também contaminação em lugares com menos qualidade de saneamento. E a B e a C, a B tem a mesma forma de transmissão da AIDS, né, contato sexual da mãe para o filho, uso de material contaminado com sangue, e a C, que é mais contaminação por sangue, agulhas contaminadas com sangue, transfusões. E é importante lembrar que todo mundo entre 45 e 70 anos de idade, quer dizer, que nasceu entre 1945 e 1970, hoje em dia, né, eles devem fazer exames para hepatites, porque o risco delas ter uma hepatite, principalmente hepatite C, né, é muito maior do que as pessoas que vieram depois ou antes. Por quê? Por causa de vacina? Porque normalmente elas faziam, na época, antes de 1900, da década de 90, não se conhecia o vírus da hepatite C. Então, muitas pessoas receberam transfusões contaminadas, faziam esterilização, por exemplo, com fervura das agulhas, né, das injeções, tinha aquelas seringas de vidro, que são proibidas hoje, né? Então, essas hoje pessoas... Hoje é tudo descartável, tudo né? descartável, às vezes não esterilizava-se direito o material que estava em contato com o sangue. Mas é possível é possível a gente ter hepatite de forma assintomática e não saber, como o doutor... A grande maioria das pessoas não tem sintomas quando tem hepatite viral. É o que eu falei do problema do fígado, né? Sintomas inespecíficos, como um mal-estar, uma febre, uma falta de apetite. O caso mais florido, né, quando os olhos ficam amarelos, é a chamada icterícia, ele é minoria. A grande maioria das pessoas tem hepatite e não sabe. Existe a hepatite, principalmente a hepatite C, é uma hepatite que normalmente ela é assintomática. O paciente descobre depois que já cronificou. E por um outro motivo, às vezes, um outro exame que vai fazer por um outro motivo. Sim. Atualmente a gente tem chamado os médicos para fazerem mais exame de hepatite C, porque a prevalência é muito maior e a gente hoje tem possibilidade maior de tratar e de curar. A hepatite C, é exame de sangue normal. Vocês estavam falando aqui que a gente pensa, não, meu olho está amarelo, ou a minha urina está de forma, né, tá escura, mais escura, e fica associando isso à hepatite. Se não tem isso, não, meu olho não está amarelinho, minha pele não está amarelinha, não, esquece, não se preocupa, porque não tem dor, não tem sinal e não tem sintoma, não se preocupa. Essa hepatite C não detectada, quer dizer, pode ficar anos, isso pode gerar algum risco, doutor Vitor? Pode e gera, né? Ela é uma das principais causas de cirrose no mundo, a hepatite C. E é interessante que o Ministério da Saúde, agora dia 27 de julho desse último mês, ele liberou um novo protocolo para tratamento da hepatite C, em que se vai usar drogas por 12 a 24 semanas, são drogas à base são comprimidos com poucos efeitos colaterais, com mais de 95% de cura dos pacientes. Para a hepatite C. Exatamente. Então, nós estamos entrando numa fase de ouro para tratamento da hepatite C. Por isso também a importância de se tratar antes que o paciente tenha uma cirrose, que muitas vezes ele vai fazer uma cirurgia, ou vai fazer um exame de sangue, ou vai fazer um ultrassom, descobre uma cirrose que ele nem sabia. Então, é interessante você fazer a descoberta e o tratamento antes que o paciente tenha cirrose. Então vamos, pessoal de casa, entender melhor essa evolução do problema no fígado. O fígado começa a ficar doente, ou ele tem uma hepatite, essa hepatite pode evoluir para cirrose. Qual que é a diferença de grau de comprometimento do fígado nesses estágios, entre hepatite e cirrose? Bem, olha, Márcia, antes de falar isso, eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante. Por favor. A gente estava falando de hepatite infecciosa, né? Lembrar que hepatite B e hepatite A tem vacina. A hepatite C não tem vacina, mas agora a gente tem a oportunidade o medicamento de curar. Normalmente, os pacientes com hepatite, a grande maioria deles, quando apresenta o quadro de hepatite mais florido e chega ao diagnóstico de hepatite aguda, a grande maioria deles evolui para cura, normalmente espontaneamente.
Agora, na hepatite C, a grande maioria dos pacientes, mais de 80% dos pacientes que se infectam, eles tendem a evoluir para uma doença crônica. E um percentual desses pacientes, ao longo do tempo, grande chance de desenvolver cirrose hepática. Por isso, a importância de você pesquisar e tratar, porque você pode impedir que esse paciente venha a desenvolver a cirrose hepática. Quer dizer, para A e para B a gente tem vacina, para C não, mas agora... Eu acredito que no futuro a gente não vai ter mais hepatite A, hepatite B e hepatite C. Tomara, assim esperamos. No futuro, assim, né? 50 anos, acredito que sim. Bom, acho que não vai dar tempo de a gente continuar agora, daqui a pouco a gente volta, porque eu queria entender exatamente essa evolução entre hepatite e cirrose. O que significa cirrose? Mas será que dá tempo de responder agora ou não? Rapidinho. Bom, a evolução normalmente se dá da hepatite, que é uma inflamação do fígado. Essa hepatite, então, é uma inflamação. Inflamação. It é um sufixo que designa inflamação. O fígado vai inflamando e vai se cicatrizando. Ele vai se regenerando, mas vai tendo cicatriz. À medida que essas cicatrizes elas começam a se confluir, elas começam a isolar áreas do fígado. E essa formação de áreas do fígado isoladas em nódulos é o que a gente chama de cirrose. Então, aquelas áreas, mesmo que tendo células vivas, elas estão isoladas do funcionamento do fígado. Elas não estão participando do funcionamento do fígado. À medida que vão tendo áreas isoladas, dispersas pelo fígado todo, formando nódulos, a gente chama isso de cirrose. Ou seja, o fígado está ali, às vezes, até inteiro, mas ele não consegue mais exercer as funções porque mudou o tecido. A arquitetura, na verdade... Uma cicatriz, né? O fígado fica... como se fosse um tecido cicatricial. Ele perdeu a função, tem o colágeno, vira uma cicatriz, não funciona e fica endurecido. É como quando a gente corta, por exemplo, que às vezes tem uma cicatriz, é diferente do nosso tecido da pele. E a mesma coisa ocorre no fígado. E esse tecido de cicatriz, ele não exerce a função, então. Então, ele isola áreas do fígado que podem funcionar. E é uma evolução silenciosa também. Exatamente. A gente não consegue perceber isso. Não. Então, daqui a pouco a gente volta para entender mais e conversar também sobre esteatose, que a gente deixou no ar e não falou. Nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar com a gente com a sua dúvida, pergunta ou comentário, falando hoje sobre saúde do fígado. E para participar, é só ligar para a gente, 3209-0119. E o intervalo é rápido, voltamos em instantes.